Hoje a gente vai entender o que é esse tal de DTO, ou Data Transfer Object. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e a gente, quando fala de arquitetura, usa muito um nomezinho, que é o DTO, só que na maioria das vezes esse nome simplesmente é jogado. A gente não explica muito bem o que é um tal de DTO. Então hoje a gente vai entender o que é um DTO, que padrão é esse, para que ele serve e por que é interessante utilizar esse padrão. Então vamos lá, primeiro pelo nome. Data Transfer Object é basicamente um objeto de transferência de dados. Ou seja, esse padrão vai fazer com que a gente crie uma nova classe para gerar um objeto que vai transferir dados entre uma camada e outra. Então vamos entender um pouquinho sobre arquitetura em camadas, mas eu já espero que você tenha um pouco de conhecimento sobre arquitetura para entender o propósito desse padrão específico. Então vamos pensar que você está trabalhando com Clean Architecture, ou até somente com um MVC puro. Então na sua camada de visualização você tem um formulário, por exemplo, na web, e nesse formulário você vai digitar vários dados. Por exemplo, o nome do usuário, o e-mail dele, a data de nascimento e etc. E já no seu negócio você tem algumas informações um pouco diferentes. Então, por exemplo, ao invés da data de nascimento, você gosta de armazenar a idade naquele ano ou alguma coisa do tipo. Então, os seus dados funcionam de um jeito em uma camada e de um jeito diferente em outra camada. Além disso, no seu formulário, aqueles dados são só isso, dados. Já no seu negócio, no seu domínio, eles podem ter comportamentos. Você pode agir em cima desses dados. Então, a gente já começa a entender que são mundos diferentes. Mas isso qualquer arquitetura já mostra pra gente como separar e etc. Agora, um ponto é, nem sempre a gente quer expor tudo de uma camada para outra. Então, por exemplo, eu não quero que o meu formulário conheça todos os campos da minha classe de domínio, ou algo do tipo. Então eu vou ter dois objetos diferentes, na verdade duas classes diferentes para gerar objetos em locais diferentes, onde um objeto vai ser gerado aqui nessa camada de visualização para ser transferido para outras camadas, por exemplo, minha camada de domínio, de persistência, de aplicação, e lá com esses dados mais puros, somente os dados de transferência entre uma camada e outra, a gente vai fazer todas as operações, transformar em outros dados e etc. Então eu sei que isso tudo fica muito abstrato quando eu falo, então vamos ver alguns exemplos. Imagina que eu tenho uma classe de série, por exemplo. Essa série só vai ter um public read only, um nome, né? Então a série vai ter seu nome e uma série vai ter também talvez uma imagem, alguma coisa assim, beleza. Só que essa série, além de nome e imagem, e deixa eu só fazer pro PHP Storm parar de reclamar dessa sintaxezinha, ela vai ter também temporadas, então vai ter aqui um array de temporadas, e ela vai ter, e cada uma dessas temporadas vai ser um objeto do tipo temporada. E cada uma dessas temporadas vai ter um read only, que vai ser o número, ou seja, essa é a temporada 1, 2, 3 e assim por diante. E vai ter também um array, read only, array de episódios. Beleza. Então eu vou ter aqui uma classe de episódio, que vai ter somente o read only inteiro, só isso. Então eu sei que essa modelagem pode melhorar muito, mas basicamente a gente tem uma série com nome e uma imagem. Eu vou até tirar essa imagem aqui para simplificar mais. Ela tem nome e suas temporadas. Cada temporada tem um número e determinados episódios, uma lista de episódios. E cada episódio tem somente um número. Então imagina que eu estou criando um formulário para inserir uma nova série. Então eu quero, por exemplo, cadastrar Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem umas 18 temporadas, 20 episódios em cada temporada. Então imagina que eu vou criar um formulário com o nome da série, o número de temporadas, então algo como número de temporadas, e além do número de temporadas eu vou ter o episódios por temporada. Então algo assim, não precisa pensar no sistema especificamente, mas imagina que eu tenho um formulário que vai ter os dados exibidos de uma forma, só que no meu negócio esses dados estão exibidos de outra forma, completamente diferente. Então esses dados aqui, eles vão ser a minha model no MVC, ou vão fazer parte do meu domínio na Clean Architecture, vão ser minhas entidades. Então isso está numa camada. O meu formulário faz parte da camada de apresentação, está lá na infraestrutura, de interação com o usuário, seja lá como você chama essa camada. São mundos diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, e aqui depende muito de como você costuma programar para saber como vai chamar, mas por exemplo, série DTO, ou então série form request, ou então série input, alguma coisa assim, algo que identifique que isso daqui vão ser somente os dados de entrada em algum lugar. Então eu vou chamar isso de série DTO, porque o nome desse vídeo é sobre DTO. E aqui, o que eu vou ter é exatamente
os dados que vão entrar na minha aplicação, e só isso. Eu não vou ter regras de negócio, eu não vou ter nada. Então isso daqui normalmente vai ser read-only. Então, por exemplo, um string, nome da série, public read-only, int, número, temporadas, e public read-only, int, episódios por temporada. Que o ideal é não abreviar, né? Então vamos episódios. Então, com isso, eu vou poder criar. Quando o meu formulário chegar, ele vai chegar no meu controller, por exemplo, ao invés de criar uma série, criar várias temporadas e criar vários episódios no meu controller, o meu controller só vai fazer um new série DTO, e aqui eu receberia isso tudo pelo construtor, claro. Então ele vai ter esse DTO, e aí esse DTO, ele passa, por exemplo, para o meu use case, para o meu application service, para algum serviço qualquer, para o meu repositório, para o que for, para minha classe que vai saber que eu vou pegar essa informação e criar uma série com ela. E baseado nesse número de temporadas, eu vou criar vários objetos do tipo temporada. E para cada uma dessas, baseado nesse número de episódios, vai criar também vários episódios. Então eu vou pegar meus dados, e esses dados vão simplesmente ser transferidos para outra camada, vão ser enviados para uma classe que faz alguma coisa com esses dados. E lá a gente vai agir em cima deles. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter métodos que calculam número de temporadas para devolver esse dado já calculado, quantos episódios cada temporada tem, eu poderia devolver direto aqui na série, eu podia calcular a duração desse seriado baseado no quanto tempo cada episódio leva. Então eu poderia ter comportamentos aqui, mas o meu DTO simplesmente é utilizado para receber dados e passar para algum outro lugar. E eu acho que essa informação até aqui já merece seu like, e se você quiser apoiar ainda mais o canal, você pode deixar um valeu demais, porque isso me incentiva a continuar criando conteúdo. Mas agora vamos recapitular. Onde que isso daqui entra na prática? Imagina um simples MVC. Não vamos falar de Clean Architecture, de arquitetura hexagonal, nada disso. Então eu tenho aqui a minha view, que vai ser um formulário, por exemplo. E aí eu tenho o meu controller, que vai ser um controller mesmo, e a minha model, que é toda essa estrutura aqui. Toda essa estrutura de série, temporada e episódio. Então eu vou colocar aqui que são minhas classes. O meu controller, ele vai criar um série DTO, e esse série DTO, a partir desse série DTO, ele pode ou usar um serviço, ou mandar direto para um repositório, por exemplo, e nesse outro local a gente vai utilizar os dados desse série DTO para criar as nossas classes de domínio. Então, com isso, a gente tem um objeto que vai ser utilizado para transferir os dados aqui da nossa view para o nosso controller, do nosso controller aqui para a nossa model. Então, repara que mesmo num cenário tão simples como um MVC, a gente pode fazer o uso do DTO. Agora, de novo, qual a prática disso? Qual a vantagem? Primeiro, num cenário simples de MVC, sempre vai garantir que os dados estão completos, ou seja, o meu serviço, o meu repositório, ele espera um DTO. Então eu não preciso me preocupar se vai vir de um formulário, da linha de comando ou coisa do tipo, mas eu sei que todos os dados vão chegar. E além disso, se esses dados fossem maiores, por exemplo, eu tenho além de nome da série, número de temporadas e episódios, eu tenho a duração de cada episódio, eu tenho a capa dessa série, eu tenho mais informações, eu não teria parâmetros individuais. Eu agrupo eles em um DTO. Então, dessa forma, eu garanto que tudo isso existe nas demais camadas, por isso esse objeto existe, para selar um contrato, para garantir que a gente tem todas as informações, e além disso, a gente também pode utilizar no caminho inverso. Agora, pensando mais em Clean Architecture ou arquitetura hexagonal, imagina que você tem uma entidade super complexa e você está gerando uma view, então a sua camada de aplicação e a sua camada de apresentação, de infraestrutura, não precisa de toda a sua entidade. Ela só vai precisar ter acesso a poucos dados. Então, ao invés do seu repositório, por exemplo, devolver uma entidade, ele poderia devolver um objetinho menor, que também seria um DTO, para transferir esses dados para a view. Isso também é utilizado. Eu, no meu trabalho, vejo isso muito menos, é muito mais comum na minha base de código ver essa utilização aqui, onde a gente tem um DTO para receber os dados, transformar em um DTO e transferir esses dados para as camadas mais internas de nossa arquitetura. Então, basicamente, a ideia de DTO é muito simples. É um objeto que só contém dados e esses dados vão ser transferidos entre camadas. Então, repara que se eu estivesse utilizando outras linguagens, por exemplo, em Java, eu utilizaria aqui um record. Se eu estou utilizando C, eu utilizaria um struct, ou C#, eu acredito que também tem um struct. Então,
Em TypeScript a gente teria aqui uma interface. A gente tem estruturas para utilizar DTOs de forma diferente em cada linguagem. Em PHP a gente teria muito provavelmente uma read-only class. Então uma classe que só tem os seus atributos como read-only, porque a gente só cria e não mexe neles mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e inclusive quer saber mais sobre arquitetura, comenta aqui que eu posso trazer mais vídeos sobre isso, inclusive explicando todos esses nomes de arquitetura que eu citei aqui, caso você ainda não conheça. Mas, tendo gostado ou não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.